Bom, pessoal, vamos lá então. Boa noite, eu sou o Breno Spirandelli, sou da Escola Álvaro Fraga e sou do terceiro ano A. Estamos hoje aqui para falar um pouquinho, fazer uma reunião, entre aspas, para falar de como devemos nos organizar com os estudos em nossas casas. Eu vou falar um pouquinho sobre o pessoal que está aqui, vou apresentar eles, tá? Então, nós temos o nosso diretor da Escola Álvaro Fraga, o João Cardoso, a Sandra Romão, a vice-diretora, e a Karen Cardoso, a nossa professora coordenadora. Temos presente também o professor Gabriel Victoriano, que é professor de Biologia e várias outras matérias, TI, PV, Letiva, por exemplo. E temos o professor Arnaldo também, Arnaldo Silva, que é o nosso de português, principalmente. Como os alunos, temos a Rafaela Oliveira, do primeiro A, Thiago Casselli, do primeiro B, Amanda Gabriela, do primeiro C, Bianca Poli, do segundo B, Cauane Bernardes, do segundo C, a Simone Cavalcante, do segundo D, eu, Breno, e o Thiago Bornal, do terceiro A, Stephanie Souza, do terceiro B, e Emanuele Vitória, do terceiro C. Pessoal, como eu já disse, o tema da nossa reunião é o como se organizar para os estudos em casa. Então, eu gostaria de começar passando a palavra para a nossa coordenadora Karen, para dizer um pouquinho sobre a importância desse estudo em casa. Qual é a importância desse estudo em casa, professora Karen? O objetivo dessa reunião foi a gente reunir alguns alunos, né, para representar cada sala do ensino médio, para que vocês colocassem para a gente, né? Vocês devem observar no diálogo de vocês com os colegas, né, em redes sociais, enfim, a gente sabe que vocês se conversam. Às vezes não em sua totalidade, mas vocês acabam conversando e sabendo, mais do que a gente sabe de vocês. Quais são as maiores dificuldades que vocês estão enfrentando, tá? Ter essa escuta de vocês. E por que a gente quer saber como que vocês estão reagindo a esse sistema de ensino não presencial? Porque a adesão dos alunos está muito baixa e isso nos preocupa muito. De maneira geral, tanto no ensino fundamental quanto no médio, tem poucos alunos participando das atividades, mas em algumas salas do médio isso ainda é mais gritante. Por exemplo, os terceiros anos estão participando muito pouco, e isso preocupa demais a gente, tá? É uma turma que já vai embora da escola, não vai ter tempo, como os outros, para a gente estar recuperando, né, habilidades, recuperando conteúdos que não foram aprendidos. Então, é uma questão que preocupa muito, tá? E a gente queria saber se vocês conseguem fazer alguns apontamentos para a gente do porquê uma adesão tão baixa, por que não participar, e o que vocês acham que a gente pode fazer para estar melhorando isso? O que a gente, enquanto escola, professores, diretor, coordenador, pode estar propondo, pode estar modificando para que mais alunos passam a estar engajados, né? Porque eu acho que não é uma questão de fazer ou não a atividade, é uma questão de comprometimento, de estar envolvido com a escola, propriamente dito. Que a escola, na realidade, é a referência de vida de vocês agora, né? Então, assim, vocês estão aí numa transição. Vocês eram crianças, estão na final da adolescência, e vocês estão rumo à vida adulta. Então, vocês estão numa transição, e isso para a gente é muito importante. Então, vamos lá. Quem que vai falar primeiro? Gabriel, se você quiser mediar. Então, na verdade, pessoal, agora, então, o Breno vai me ajudar, tá? Então, a gente gostaria de conversar um pouquinho com vocês, tá? Como vocês estão nessa situação, como que vocês estão reagindo e tal. Alguém gostaria de falar primeiro? Eu vou chamar por nome. Então, vamos por ordem de série. Primeiro ano. Ordem de série. Pode ser. Rafaela. Vai, Rafaela, presente. Pode falar, fica à vontade. E você, da sua sala,
você observa? Que todos estão participando ou uma quantidade pequena de alunos? O que você observa? Eu acho que pelo menos a metade está fazendo as coisas, as atividades. Tá, metade. E por que você acha que essa outra metade não está fazendo? Porque preferem ficar no celular, achando que é férias, essas coisas. Mas você acha que é só isso? Eu acho que também copiar bastante matéria eu não gosto muito. Eu prefiro tudo pelo celular mesmo. Aí a gente só tinha que marcar a resposta, em vez de copiar. Mas então você acha que, por exemplo, se não existissem tantas, vamos colocar assim, cópias, né? Se não existissem tantas cópias, tanta coisa para se escrever, vamos colocar dessa maneira, você acha que os alunos se sentiriam mais atraídos? Sim, eu acho, porque no celular é uma maneira bem mais fácil, é algo que a gente sempre está na mão. Sim, não precisa, Vocês acabam tendo mais familiaridade, estando mais acostumados com isso, né? Sim, exato. Entendi. Tá. Professor, qual é o próximo? Legal, agora é o que tá sorrindo aí, o Thiago Casale, do primeiro B. Vamos lá, Thiago, e você? O que você me diz? Faça inicialmente, se autoavalie. Como Isso. você acha que você está nesse processo? Ele fez toda uma análise do pessoal da sala, ele consultou o pessoal, né? Mais ou menos. Ele fez uma consulta do pessoal para ver as principais reivindicações deles, né? E aí, pode mandar bala, Thiago. E quem acabou de terminar, gente? Dormiu, o rapaz. Acabou dormindo. Então, é assim. Eu, particularmente, tô achando bacana as atividades online. Eu fiz todas porque, tipo, maior comprometimento que o aluno pode ter é fazer uma atividade, né? E eu tô me saindo muito bem, pelo meu ponto de vista. Então, eu acho que tá de boa para mim, sabe? E no que diz respeito à sua sala, você acha que quantos da sua sala estão comprometidos como você? Olha, eu acho que muitas poucas pessoas, pelo que eu consegui observar. Tá. E você acha que esses que não estão, qual é o motivo deles não estarem querendo saber de muita coisa? Porque não é possível que a maioria não sejam alunos que façam, né? A gente está discutindo o cenário, que nesse cenário que nós estamos, o que acontece é o seguinte, tem muito aluno bom, aluno que produzia na escola, no cenário presencial, e que a gente está observando que no cenário não presencial, ele deu uma largada, tá? E isso aí acaba sendo normal assim, né? Normal para a situação, porque nós não estamos aí para cobrar vocês, concorda? E por mais que o professor cobre por WhatsApp, cobre por Facebook, não é a mesma coisa que a gente puxar a orelha de vocês pessoalmente, né? Não surte o mesmo efeito que os nossos gritos. Então, essa é a nossa preocupação, como fazer isso, trazer esses alunos que estão distantes da gente a produzirem, talvez não tudo, mas pelo menos estarem vinculados à escola. Isso é muito importante nessa fase. Não essa fase de abandono. Nós temos salas que sumiram, desapareceram. Então, isso a gente é desesperador. Então, o professor Gabriel mesmo falou assim, nossa, às vezes eu tenho a impressão que eles combinam de ninguém responder a gente. Eu acho, viu? Então é uma situação assim, a gente não entende, porque nós queremos ouvir de vocês o que é isso para tentar dar uma melhorada, mas a gente precisa da devolutiva de vocês estarem falando. Eu acho que tal coisa, se vocês fizerem, os alunos vão melhorar, os alunos vão participar mais. Nós mesmos, né? Eu acho que vocês podem estar comprometidos nesse processo em nos ajudar a estar conversando com os colegas da sala para estar trazendo eles. Né? É um momento de união, então a gente não está aqui para falar para o aluno, você não fez, então você vai ficar com uma nota ruim, você vai ficar com falta. Não é esse o objetivo.
né? Mesmo que o aluno realize, sei lá, história, mas não realize biologia, tudo bem, né? Já é alguma coisa, mas o importante é ele estar realizando para ele não perder esse hábito de estudo. Porque nós temos tudo na vida é hábito, né? E da mesma maneira como é difícil conseguir estabelecer uma rotina e criar bons hábitos, é muito difícil criar bons hábitos. É fácil perdê-los. Então, médio para que quando acabar a pandemia e tenha o retorno das aulas, poucos alunos vão retornar. Então, vai ser dado como para o aluno, né? Vai ficar um ano meio perdido, um ano de fracasso, que a gente chama de fracasso escolar. Isso não é bom. Então, não é bom para nós, educadores, e menos ainda, pior ainda, para vocês, estudantes, que precisam dessa escolarização, precisam desse processo nessa etapa da vida de vocês. Então, e aí? Certinho, agora, passar para Amanda. Aquela que desligou a câmera agora, né, Amanda? E aí, Amanda, você tem alguma coisa para falar? O que você está achando das atividades? Então, eu tô imprimindo os PDFs, né, e tô fazendo 2 matérias por dia. Que nem a Rafaela falou, tem bastante texto, né, então fica difícil de copiar tudo. Tá. Literalmente, as atividades, Amanda, geralmente é fornecido um texto e é feito a cópia do texto, é isso? Isso. Tá. Só a Depois cópia, você não faz- tem uma reflexão, nada? Não tem um questionário, alguma Não, coisa tem. para... Hã? Tem. Tem perguntas. Sim. Tá. E aí, Gabriel? Agora o que chegou atrasadinho, né, Riquelme? Espera só um pouquinho. Tá, pode falar. Amanda, da sua sala, como que você acha que está a participação dos alunos? Eu acho que tem bastante fazendo, mas tem bastante que não está fazendo também. Do primeiro... Em todas as falas de vocês, vocês falam que um problema oposto. Vocês falam que os alunos não querem executar as atividades escolares porque preferem estar fazendo outras coisas que eles gostam no celular. Aquela história que a gente brinca, né, com os menores, tem a hora da diversão e a hora da obrigação. Nós parece que estamos num processo que só tem a hora da diversão, né? Então não dá para fazer nenhum tiquinho, né? Que seja um pouquinho, pelo menos, do que eu gosto. Não é possível que ninguém gosta de nada, né? Tudo bem que tem quem goste. Acabei de falar para meu filho que eu detestava história, né? Então tem quem não gosta de história, mas não é possível que ele não goste de todas as matérias. Alguma coisa eu gosto, né? Tenho interesse. Então, nem isso. Então, é interessante, porque é uma conversa da imprensa, da mídia, né? Que os alunos não estão estudando, que não está havendo adesão, por conta de não acesso à tecnologia. E não é o que nós estamos observando, mesmo porque hoje, até nas escolas mais simples, a gente observa que os alunos todos têm um smartphone. Então, isso aí são dados, né? Existem esses dados. Então, é interessante isso, mas é importante isso que vocês estão falando. Pode falar. Sim. Agora o Riquelme, né? Não sei se a Amanda tem alguma coisa a falar. Mas agora Não. o Riquelme, tá? Não, beleza. Então agora o Riquelme. Chegou atrasado, eu tava dormindo, gente. Perdeu hora. O Riquelme é o que dorme até tarde? Fica jogando de madrugada, né, Riquelme? E aí, Riquelme, como você tá se organizando para as atividades? Tá conseguindo dar conta? Fala um pouco pra gente. Riquelme? Dormiu. Riquelme, Tava com o áudio deu C. desativado. Oi. Oi. Você ouviu? Bom dia. Boa noite, Riquelme. Bom dia. Bom dia. Olha, eu vou falar bem a verdade
para É a vocês. verdade que eu quero ouvir mesmo. Sim. Eu, nesse tempo de quarentena, eu não tô fazendo muitas as atividades online. Eu sou meio ruim nesse negócio de organização e agora nesse tempo, nessa semana que eles deram para folga, vamos lá se dizer, tô tentando me organizar um pouco para conseguir colocar matéria em dia, sabe? Sei bem. Ô, Riquelme, e Oi. organizar a sua rotina nos games, isso tá dando bem certo? Um pouco. A sua vida de gamer tá indo bem, É, mais ou menos. mais ou menos também? Ah, ok. Tem que estar bem sucedido, né? Pelo menos em alguma coisa. Então, já é alguma coisa, né? Outro ponto também que a gente acredita, porque até a nesse cenário, alguns, como nós também, tá? Nós adultos, nós profissionais também é assim. Algumas pessoas, alguns alunos têm muita facilidade de organizar a característica própria, tá? Tem gente que é muito organizado já desde criança e tem gente que isso não é defeito, tá? Isso é uma característica. E como tem gente que fala bem, como tem gente que é mais tímida, como tem, enfim, uma característica. E tem gente que se organiza muito bem, que a gente chama de autogestão, né? Consegue se organizar muito bem, inclusive vou citar, porque não tem o porquê, o Gabriel me mostrou o esquema de estudo do Tiago, tá? Que é assim, exemplar. Me mostrou hoje o Tiago e me mostrou, era da Cauane, Gabriel. Eu te mandei do Tiago há um tempo atrás e a Cauane. O que eu mandei agora foi da Cauane. E eu brinquei que eu ia chamar a Cauane para ser assistente de coordenação, porque nem a coordenadora consegue ser tão organizada igual a Cauane. É algo impressionante de ver, mas isso aí é uma habilidade dela. Eu também não sei se é assim, apesar de eu ser muito organizada, realmente ela é impressionante. Mas ser organizado não é fácil. E estabelecer uma rotina na escola acaba sendo mais fácil, porque na escola você já está vivendo numa situação estruturada. Sim. Então, você tem que ir 7 horas para a escola, porque dá o sinal, porque senão eu não chegar 7 horas, a dona Karen e a dona Sandra não deixam entrar, o João deixa entrar às vezes, né? Mas a dona Karen geralmente não deixa, se chegar muito atrasado, se não usar uniforme, eu tenho 6 aulas por dia. Enfim, já existe uma estrutura. Eu sei que na primeira aula é matemática, eu tenho 2 de matemática, daí eu tenho aula de português, e em casa eu já não tenho essa estrutura. Então, muitas vezes, nós todos somos assim, tá? Muitas vezes você fala assim, o que tem? Que diferença faz eu acordar 10 e meio-dia? Em vez de eu fazer as atividades às 10 horas, eu faço meio-dia. E o problema disso é que acaba se perdendo, né? Não dá certo. Já vou falar que não dá. E o que acontece? Começa as coisas a atrasarem, você não dá conta, dá a impressão que dá, mas não dá, e você não consegue estruturar. Então, você começa a fazer tudo de uma disciplina, daí fica faltando da outra, você não consegue gerenciar aquilo, tá? Então, é um ponto que, inclusive, eu estava hoje falando com alguns professores, da gente tentar entregar isso pronto para vocês, porque eu acho que a coisa está muito jogada. Então, eu jogo lá um monte de coisa, tá, para vocês, e vocês têm que selecionar. Da minha parte, pelo menos. Agora, deixa eu ver. A sua sala está participando? Alguns sim, alguns não. Acho que o quê? Acho que 30% da sala tá fazendo. E o resto tá tudo largado, eu acho. E o resto tá em férias? Praticamente isso, cara. Entendi. Férias longas, essa não. De segundo a visão, ela tá fazendo as atividades, como que tá? Até que você falou que você tem uma estratégia para você organizar os estudos e tal. Que eu ouvi você falando, essa parte.
eu tenho contato com poucas pessoas da minha sala. Essas poucas pessoas me informaram que está tendo uma certa dificuldade em relação às atividades por ser muita coisa. A maioria, elas fazem os textos à mão, não tem impressora em casa para poder fazer a impressão das atividades. Tem textos que devem ser copiados que os professores pedem. Isso acaba atrapalhando um pouco. Eu acredito que a maioria da minha sala esteja realizando essa atividade. As poucas pessoas que eu acredito que não estejam, seria por falta de um certo atrativo, uma certa atração que elas teriam para poder aprender, para conseguir desenvolver mais. É um método que eu utilizo, que eu achei muito interessante, seria o método Pomodoro, que seria uma técnica de concentração que estabelece um tempo de estudo e um tempo de descanso. Por exemplo, você estuda 25 minutos e descansa 5. Há estudos que comprovam que o cérebro consegue manter concentrado 90 minutos. Se você extrapolar esse tempo, tudo que você estudou seria meio que apagado da sua cabeça, do seu cérebro. Não seria algo armazenado. Bom, utilizando esse método, a gente conseguiria fazer uma aprendizagem um pouco melhor. Bom, são 15 matérias, se eu não me engano, no total, que o ensino médio tem. Se cada pessoa, cada aluno, realizasse 3 atividades por dia, não ficaria sobrecarregado, daria tempo para você fazer estudos online, a realização das atividades e ter um tempo de sobra. A maioria das pessoas precisam, como posso falar, meio que se organizar melhor. Tem muita gente que vai acumulando matéria. Daí, a hora que você for ver que está acumulado, tem muita coisa e a pessoa não dá conta. Eu mesma, sem querer, eu fiz isso. Com uma atividade de arte. Eu acabei acumulando, sem querer. A hora que eu fui ver, eu cheguei muito atrasada. Eu tive que virar à noite para conseguir realizar. E eu vi que uma atividade atrasada traz muita consequência. Se as pessoas tomarem essa consciência de que se você atrasar as matérias vai te prejudicar muito ali para frente, elas podem perceber que isso é errado. Isso eu acho que deveriam falar mais. Eu acredito que já esteja. Vou passar para a Cauane já, para organizada, né? Cauane, você tá aí, né? Eu tô sim. Tá sim, ela tava com vergonha, gente. A Cauane, gente, ela fez uma planilha tudo bonitinha do que ela tá fazendo, não. Outros fizeram, tá, Breno? E a cara do Breno aí. Como você tá conseguindo se organizar para as atividades, Cauane? Que eu vi que você fez uma planilha bonitinha, que você até marca, assim, o que está feito, o que não está feito, o que foi feito pela metade, inclusive você marcou, que eu vi, né? Como você tá conseguindo se organizar? Fala um pouquinho da sua rotina, como tá se organizando. Eu acho que quando eu vi que eles estavam começando a montar matéria, eu comecei a separar eles certinho. Coloquei cada matéria e a quantidade que eles iam mandar. Como foi o exemplo quando eles mandaram matéria por 3 semanas. Aí eu fui lá, entrei em uma agenda que tem aqui no próprio celular e organizei. Eu coloquei cada matéria que tinha e a semana. E nisso eu fui fazendo as coisas e fui marcando. E nisso eu consegui me organizar. Legal. Então você está conseguindo se organizar certinho, né? Mais alguma pergunta, Karen, para ela? Agora deu branco aqui. Não, a Cauane a organização dela é algo surpreendente, né? Eu acredito que a organização, na hora que você pensa em, nossa, eu vou ter que me organizar, vai dar trabalho, mas às vezes um tempo que você gasta se organizando para ver o que você fez, o que você falta fazer ainda, você ganha na frente, porque, por exemplo, assim, né, eu admiro a próxima, a Simone, né, que ela falou que ela decora tudo na cabeça, o que ela fez, o que ela não fez ainda, né, a Simone, do segundo B. Nossa, isso é admirável. É admirável. Então, mas também os alunos, eles estão com dificuldade, sabe, de acompanhar, até porque alguns alunos trabalham, como a gente é de noite justamente por isso, de noite, para conseguir trabalhar de dia e estudar de noite. Então, eu não acho que seja, assim, uma questão de como é que eu falo? Eu acho que é uma questão dos alunos também se esforçarem. Também teve um dia que eu demorei para entrar no Facebook,
nas primeiras atividades eu fiquei um dia inteiro, um dia inteiro escrevendo, porque acumulou muita atividade, que nem a menina, a Bianca falou, né? Que a gente não pode deixar acumular, porque se deixar acumular já era, porque é muita atividade. Porque eu acho que os alunos sentem parto. Eu estava aí na escola, dando reunião de professores, eu falei, gente, dá licença, mas eu preciso ensinar a criança aqui a passar um e-mail. Mas tudo bem, então, é bacana, sim, essa Sim, essa por isso que a gente tem que buscar mais, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer um método para que os professores e os alunos, nenhum das duas partes, fiquem sobrecarregadas. Porque os meus colegas de classe, eles sentem muita falta do presencial, porque eles trabalham de dia. Então, no presencial era meio que uma obrigação, eles iam, já era rotina e tudo mais. E agora está sendo difícil. Era o momento de estudar, não é, Simone? Sim. Era o momento de estudar, né? Sim, Sandra, eles estão sentindo bastante falta do presencial, tanto porque antes a gente do noturno, a gente não tem educação física, nem tecnologia e nem essas coisas, é mais o básico mesmo, porque senão fica muito tarde para a gente voltar para casa, né? Então, os alunos, eles estão sentindo falta, por causa que eles trabalham de dia. Então, para se cobrar de noite é uma dificuldade, porque a gente fica cansado e tudo mais. Então, a gente tem que ver um método para que não fique tão pesado para os dois. Assim, os alunos têm que se cobrar mais e os professores têm que resumir um pouco mais. Sim. As duas partes, sabe? Juntarem juntos seria muito bom. Talvez. Né, Tiago? Que ele pega, ele faz tudo numa tacada só, das matérias, né? Que ele me falou. Faço. Acho que para mim, assim, como são 15 atividades por semana de todas as matérias, eu consigo dividir de segunda a sexta em 3 matérias cada. Acho que assim não fica nem pesado para mim, porque faz ali 3 ali, não tem horário, manhã, tarde, noite, madrugada, tudo. Faz as 3 já era. Se quiser fazer mais para ganhar tempo depois de outro dia. Deixa eu só pegar uma brecha na fala do Thiago, foi fala da Bianca também. Como, por exemplo, o ensino médio são 15 atividades, tá, por semana. Se você dividir por 5 dias, né, vai dar 3 atividades por dia. Antes, eu tinha 6 aulas. Hoje eu tenho 3 atividades por dia. 7, né? Como que você diz que no ensino não presencial, que é a fala de muito aluno, é muito mais atividade que no ensino presencial? Não é mesmo, jamais. Não. No ensino presencial, o volume de matéria é muito maior, mas não é o que a gente está escutando. Inclusive, eu atendo mães todos os dias falando que o volume de matéria é muito grande. Não é infinitamente menos. Só que o que acontece é exatamente isso. No que você não faz de um dia para o outro, começa a amontoar, né? E você começa a não dar mais conta. Então, na realidade, se você faz esse gerenciamento que tanto o Thiago, quanto a Bianca, quanto a Cauane falou, se você pega o total de matérias, a história do matéria dada, matéria estudada, e divide pelo número de dias da semana, é muito menos do que quando você estava frequentando a escola. Só que é uma questão de se adaptar a uma nova rotina. Aí que está o problema, né? Mas é importante ter essa visão de que não é menos, não é mais matéria de maneira alguma. Não. É muito menos. É muito menos. Porque às vezes a pessoa ela deixa de fazer no dia e aí vai acumulando. Pô, se tu deixa de fazer 3 semanas, são 45 atividades já. Aí você não vence mais, porque é o que a gente escuta. Ai, meu filho ficou 8 horas seguidas sentado fazendo coisas. É exatamente isso. Você acumula e daí fica uma coisa inviável para se colocar em dia. É uma questão de organização, realmente. Sim. Breno? Thiago, Breno.
Opa. Como que está a participação dos terceiros? Eu creio que não tem muitas pessoas participando das aulas, pelo menos na minha sala do terceiro A. Eu creio que são poucos alunos que fazem todas as atividades e vamos dizer assim, metade faz um pouco e metade não faz nada. E uma pequena porcentagem faz tudo. Mas é questão, acho que, muito pessoal, né, de cada aluno. Tem alunos que, como já foi dito, tem alunos que trabalham, então é totalmente cansativo, né? Você trabalhar e depois você ter que se esforçar mais para estudar. É como se fosse uma dupla jornada, como as mulheres mesmas fazem, né? Que trabalham e depois cuidam da casa, né? Então, os alunos trabalham e depois ainda têm que tomar conta dos estudos. Não que não seja importante, eles devem tomar, mas não deixa de ser cansativo, né? E outra parte são que tem outras distrações, né? É muito mais atrativo você jogar um jogo na internet que você gosta. Então, é bem difícil, porque é tudo muito específico, né? Teria que achar o ponto de equilíbrio, por exemplo, de cada sala, né? Que é como estamos divididos. Eu sinceramente não vejo de outra maneira, porque vamos supor assim, toda sala tem praticamente o mesmo problema, só que algumas salas abrangem mais um problema. Por exemplo, as salas da noite abrangem mais o pessoal que trabalha, e a sala da manhã, por exemplo, eu falei que pode abranger mais as pessoas que não têm muita vontade, e os professores estão dispostos. Sim. Então, vamos ter que achar uma solução para tentar minimizar isso, sala por sala. Eu acho que, sinceramente, eu acho que não tem outro jeito, entendeu? Porque se a gente tentar sanear de um jeito geral, metade vai ficar bom e metade não vai ficar bom, e a gente vai estar no 0-0 de novo. Sim. Deixa eu ver agora. A Stephanie tá com um problema de conexão, ela falou que tá num lugar que tem muito barulho e tal, então ela não vai conseguir falar. Então eu vou passar pra Emanuele, do terceiro da noite, o terceiro C. Manu, você tá aí? Oi, tô. Liga a câmera pra gente. Liguei. Aê! Tá. Tava até ensaiando hoje à tarde. Então, que nessa turma, acho que é uma das turmas que eu não tô no grupo, né? Mas como que tá os trabalhos, né? Porque eu percebi que tem alguns fazendo, né? E outros não fazendo. Como que tá? Que você Sim. tá no grupo e tal? Sim, eu acho que tem poucas pessoas fazendo, eu não tenho um real motivo deles não estarem fazendo. Mas parece que tem umas pessoas meio perdidas, que acumulou matéria, ou talvez uma falta de comprometimento também. Uhum. Entendi. E você, assim, você tá, você sempre estava assim situada, você se perdeu, aí você se achou nesse mundo das atividades, foi difícil se organizar? Então, eu comecei meio complicada de me achar, mas daí eu fui dando um jeito, eu fui fazendo, até que eu consegui. Uhum. Aí, ótimo. Você tem ideia de quantos da sua sala estão participando? Bem pouco. Acredito que bem pouco. Conversava, mas teclando. Nossa, eu nunca ouvi isso. A questão do e-mail é verdade. É interessante que queria apontar. O Arnaldo, acho que foi você, né, Arnaldo, que você mandou no grupo dos nonos anos, né? Sobre criar e-mail. Então, eles estavam com dificuldade a questão do e-mail. E como eu tenho aula de tecnologia no nono A, o que eu fiz? Criei lá um tutorial para eles, né? Peguei lá na internet uma coisa bem simples, o mais básico que eu vi, didático. Como criar e-mails. E foi a atividade da semana, né? E passei para eles e passei para outras classes também. Para alguns alunos ajudou bastante, para outros eles falaram, professor, eu ainda prefiro a questão do WhatsApp. Eu falei, fica à vontade, tá? Fica à vontade. WhatsApp. Né? Então, mas foi até uma ideia legal mesmo essa questão, porque o adolescente não está, Agora, sabe, nesse contexto do e-mail. Desculpa, Arnaldo, fazer uma observação na fala do Arnaldo. Realmente o e-mail parece algo retrô, né? Porém, o e-mail é importante vocês saberem, né? Então, o e-mail é uma ferramenta que eu também prefiro o WhatsApp, é mais rápido, né? Messenger, o WhatsApp, muito mais rápido, o alcance, nossa.
Só que o e-mail é uma ferramenta formal. Então, quando eu preciso me comunicar formalmente, uma empresa, entre órgãos governamentais, né, uma coisa formal, como um documento, eu tenho que fazer uso do e-mail. Então, é importante eu saber fazer um e-mail, como que eu preencho, como que eu envio, e assim como a gente tem que aprender a fazer uma redação, fazer uma carta, né? Nós temos que aprender a redigir um e-mail, porque um e-mail não é uma mensagem de WhatsApp. O e-mail é como elaborar uma carta, é algo formal. Eu Sim, é um endereço documento, ele, né? eu endereço, eu tenho que cumprimentar, tenho um endereçamento, tenho um desenvolvimento do texto, eu preciso concluir, eu preciso me despedir, eu preciso assinar, né? Então, existe todo um desenvolvimento importante aí para eu estar fazendo um e-mail. Então, isso que o professor Arnaldo fez, de trabalhar um tutorial de e-mail numa aula de tecnologia, eu acho que é valiosíssimo, tá? Sim. Então, assim, inclusive, eu vou pedir um favor para vocês, tá? Adorei a fala de todos vocês, mas de vocês estarem conversando na medida do possível com os colegas de sala, tá? Falarem que... Pode falar que vocês participaram, fizeram algumas colocações. Nós vamos estar conversando com os professores para tentar deixar isso mais dinâmico, né? Mais simples de estar sendo realizada essas atividades, né? De uma maneira mais tá sintetizada, né? Não está tão extensa, está mais fácil de realizar, né? Por causa desse problema da cópia, de muitos não terem impressora. Acho que isso foi importante. Se a gente deixar a atividade de forma que o aluno possa fazer só com um celular, fica mais simples, tá? A gente está pensando nisso. Então, é importante a gente ter escutado isso. Mas de vocês estarem conversando com os colegas, tá? De estarem falando da importância deles estarem participando, tá? As coisas, não estamos em férias, as coisas estão acontecendo. Vocês têm que ter frequência na escola, tem que ter nota. Então, quanto mais a gente deixar esse processo passar sem fazer nada, vai ficar pior na volta, né? Essa volta vai existir. Então, a gente tem que tentar minimizar o máximo que a gente puder agora. E para quem não fez nada, eu também acho que merece vocês levarem um recado, tá? Muitas vezes o aluno não fez nada até agora e ele fica constrangido de aparecer, tá? Existe esse constrangimento, sim, do aluno falar assim, eu não fiz nada até agora, também agora se eu aparecer, o professor não vai, sei lá, vai falar alguma coisa, enfim. Não é para ter esse constrangimento, tá? Não fez, pelo menos faça a partir de agora. Então, estamos começando um novo bimestre. Então, pelo menos que faça, mesmo que seja parcial, não deu para fazer tudo, faça o que dê, mas faça alguma coisa, tá? Então, a gente pede que vocês levem esse recado para a sala de vocês, para os grupos que a gente sabe que vocês têm, para pelo menos a gente ter alguma coisa, algum vínculo com vocês. Que nós... Eu gostaria de fazer uma pergunta aos professores. Pode fazer. Professor Arnaldo, professor Gabriel, até a professora Sandra também, como vocês estão lidando com o recebimento das atividades? Pelo menos de quem está enviando, né? Vocês dizem que não é uma grande parte que envia, mas se pelo menos o pessoal que está enviando está enviando de uma boa forma, assim, vamos dizer, de um jeito fácil de vocês entenderem também, né? Que não basta também só o aluno entender as coisas, né? Acho que o professor ter um compreendimento e ter uma facilidade no recebimento é muito bom, né? E se vocês estão recebendo tudo certo e tudo bem, a gente pode passar isso daí para os alunos também, né? E se não tiver, mudar, e se tiver, continuar. Gabriel, quer falar primeiro? Você. Eu percebi que depois que comecei a fazer formulário, começou a deslanchar mais rápido as coisas, né? Porque às vezes tem aluno que faz atividade no caderno e quer mandar no WhatsApp. Não é que eu não quero receber, mas imagina, chegou uma hora que tinha mais de 200 fotos no meu WhatsApp de folha de caderno, né? Minha amiga recebe atividade, ela tá no Idalina, lá em Bariri, e os alunos mandam no caderno. Ela falou que tinha um dia que tinha 800 fotos de página de caderno no celular dela. Aí é difícil, algumas letrinhas não ajudam também, né? Já é difícil olhar no caderno.
Mas eu acredito, assim, que a questão de fazer os formulários ajudou, tá? Ajudou bastante, eles estão participando mais. Eu acredito que, assim, o importante é ter o diálogo com a gente, tá? Que nem, assim, a gente fala nos grupos, tudo. Fala assim, tem dúvida? Manda dúvida. Não precisa ficar, assim, com medo de falar, né? Que no horário adequado das aulas a gente vai responder, tá? Que eu acredito que seja mais fácil, assim, esse diálogo com a gente. Não precisa também, que nem a Karen falou, não precisa ter medo de procurar a gente por causa que tá atrasado com alguma coisa. A gente vai acolher da mesma forma. E, lógico, quem atrasou muito vai ter dificuldade em acompanhar. Mas a gente sempre está disposto a ajudar, tá? Então a recepção tá tranquila agora. Eu comecei a mexer nos formulários, ficou muito mais fácil a minha vida e a dos alunos também, né? Certo. Eu acredito que está bem tranquilo também. Arnaldo, mais alguma observação? As minhas correções eu tenho feito, logicamente, eu estou pedindo via e-mail, tá? Aqueles alunos que não conseguem enviar, eles mandam via WhatsApp. Aí eu estou lendo. Então, como todo mundo aí está trabalhando bastante, tem dia que eu me divirto, leio das 8 da manhã às 8 da noite, né? E estou dando as devolutivas, né? Como eu leio, gosto de ler, né? Então aí vai. Aí dou a devolutiva, porque daí o que acontece? O aluno, ele está me mandando no privado. O meu celular tá com uma extensão enorme de alunos, né? Aí eu vou lendo, já vou dando a devolutiva. Alguns alunos, por exemplo, tem que ser feita a correção. Aí eu mando o áudio para eles vão acertando. Quando é o vídeo, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu pego aquele vídeo, o aplicativo, ó, passo aula de língua portuguesa. Eu copio lá o endereço, lanço para eles, falo, assiste 1, 2, 3, a parte lá que mais interessa, momento tal. E aí o que acontece? Em cima disso, ele monta a atividade e aí eu dou a devolutiva. Ó, tá errado, vamos assistir de novo, vamos fazer de novo. Pensa por outro jeito. Mas tá bem corrido, eu falo assim, tá corrido. Certo. É isso aí, Breno, eu já vi as suas, hein? Dei uma olhadinha. Parabéns, garoto. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Legal. Parabéns. É por aí. Ó o Breno, sem exemplo. É isso aí. Nota 10, viu, Breno? Beleza. Obrigado, professor. Bom, obrigado, então, pelas respostas dos senhores, porque acho que é muito importante e creio que vai ser muito bom a gente passar um comunicado em sala, né? Acho que até seria uma boa ideia para falar para todos os alunos. Eu, por exemplo, eu vou mandar um áudio para os alunos. Vocês, se quiserem, podem mandar um texto, né? Mas acho que é interessante mandar um áudio. E, por exemplo, essa sala são todos não amigos, vamos dizer, mas colegas, né? Então, é interessante você perguntar para eles, como se fosse um questionário. Quais são suas maiores dúvidas, suas maiores dificuldades, suas maiores dificuldades em fazer as atividades, etc. Perguntar o que atrapalha eles e pede para eles mandarem no PV mesmo para vocês, e aí a gente consegue fazer uma base disso e sanar esses problemas. Por exemplo, a gente pode mandar para a coordenação. Certinho. Tá bom? Obrigado, gente, pessoal. Pode falar. Um beijão em vocês. Boa noite. Obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria falar, eu adorei participar, gostei de ouvir tanto aqueles que fazem tudo, quanto o Riquelme, por exemplo, que está bem perdido, né, Riquelme? Só que eu acho que cada um de vocês... você confessou isso, né? Mas eu acho que cada um de vocês, mesmo você, Riquelme, que percebeu isso, você pode servir de exemplo até para os seus colegas, sabe? E chamar a atenção deles e falar, olha, não está dando certo assim, a gente pode mudar, né? E é importante fazer essa mudança na vida hoje, né? Eu vou conversar com eles no grupo que a gente tem e vou falar para eles baixar aqui o Google Meet, daí a gente faz uma live para discutir sobre as matérias e tal, como eles estão se organizando também. Eu vou ver, eu vou organizar certinho no grupo. Isso mesmo. João, tá aí? Tá sim. Tá saindo o som dele? Então. Boa noite, gente. Boa noite, João. Boa noite. Eu queria dar boa noite
bem forte para todos os alunos aqui presentes, tá? Quero dar um abraço forte para minha professora Sandra, para a minha coordenadora Karen, ao professor Gabriel, ao professor Arnaldo, tá? E dizer que eu estou muito feliz com esse encontro, principalmente porque eu estou com muita saudade de vocês, tá? E tudo que foi falado aqui hoje vai servir como uma nova estratégia de trabalho para a gente. O nosso propósito maior aqui dentro é que aumente o engajamento dos alunos. Todo mundo tenha a oportunidade de ter uma escola melhor. Essa é a nossa grande preocupação. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns para quem teve essa iniciativa de reunir alunos e professores e conversar sobre qual que é a prioridade da escola, é ensinar. Tá? Uma boa noite para todos e agradeço muito de participar aqui com vocês.